E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no Café Bandeira, conversando com o professor de Educação Física, Bebeto, e é justamente sobre a educação dentro da Educação Física. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo certo, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a educação na Educação Física é algo muito pouco falado. A gente vê mais o que o personal trainer faz, o que o professor da escolinha de futebol faz, e muito pouco o que o professor na escola faz com a Educação Física. E é o que a gente vai falar hoje. Eu quero comentar um pouco com vocês sobre como é o meu trabalho. Eu uso a Educação Física para gerar um conflito nas crianças. É aquele conflito onde a criança está com medo de executar um movimento ou de participar de um jogo, a criança está com vergonha, a criança quer ganhar e não quer ter um colega que ele sabe que não tem um rendimento tão legal no esporte quanto dele, ele não quer aquela pessoa na equipe, na hora de dividir as equipes. Então são vários conflitos gerados que a gente na Educação Física usa para incentivar aquele aluno a vencer esses medos, vencer esses conflitos e saber de qual forma melhor agir em cada situação. A gente teve um problema anos 80, anos 90, principalmente anos 90, com uma desvalorização muito grande do profissional de Educação Física, né? Por muito tempo a gente ficou falando que o professor de Educação Física é aquele que dá aula de recreio. Não é assim, né? Não é. Conquanto a Educação Física tem uma conotação de recreação, né, de brincadeiras que são utilizadas sim nas aulas de Educação Física, com os esportes, os jogos, então tem uma conotação recreativa. Mas não é o objetivo principal a recreação, né? O professor ele quer trazer para o aluno uma aula divertida, uma aula legal, interessante, como qualquer outro professor de qualquer outra disciplina. Então, com essa conotação recreativa, a Educação Física acabou se perdendo ou perdendo o seu valor ou a sua visibilidade dentro das escolas. E aí muitos professores e até coordenadores começaram a perder qual que é o valor da Educação Física. Para que eu tenho que ter Educação Física na minha grade curricular? Verdade. E eu vi que muitos professores que não eram de Educação Física davam Educação Física para preencher carga horária e esquece que a Educação Física tem um planejamento. O professor tem que fazer um planejamento. As aulas têm que ter um objetivo, né? Exatamente. É óbvio que o professor ele não vai estar em quadra para ensinar o aluno a jogar determinado esporte. Ele vai ensinar o esporte? Vai. Mas não é o objetivo principal, até porque com 2, no máximo 3 aulas por semana com o aluno, vai ser muito difícil você ensinar ele a jogar esse esporte para ter um alto rendimento. Agora, nós vamos utilizar o esporte, seja ele uma queimada, um vôlei, um basquete, nós vamos utilizar esse esporte para provocar situações no aluno, que ele vai ser desafiado, que ele vai ter que encontrar soluções para os problemas e ele vai ter que usar criatividade, ele vai ter que usar estratégia para ir conseguindo resolver essas situações, problemas gerados dentro da aula de Educação Física. E esse tom de recreio, na verdade, esse tom de recreação mesmo na aula de Educação Física, a gente pode ver também em outras matérias. Basta saber se o aluno gosta dessa matéria. Acontece que pelo fato de ter que sair da sala de aula, isso agrada mais os alunos. Não acaba, o pessoal fica assim, aula de recreio. Mas você vê também que tem alunos que se exaltam em aula de matemática, se exaltam em aula de língua portuguesa. E aí a Educação Física tem essa liberdade de sair, exatamente, né? É aí onde a gente ganha, porque a gente já está num espaço que geralmente também é utilizado no recreio, né? A gente usa materiais que são muito mais lúdicos do que um pincel num quadro, né? Então a gente usa a bola, a gente usa o arco, o cone, que já levam uma conotação recreativa, né? Que talvez são materiais que eles também encontram no clube. Quando eles vão ao clube, as crianças encontram esses materiais lá. Então já ganha essa conotação recreativa. O que a gente não pode perder é a essência da aula, que é a educação física, né? E aí eu gostaria até de ressaltar um outro lado, que a própria Educação Física criou um termo de educador físico para tentar aumentar o status do professor, né? E sair da classe de professor para virar educador físico.
mas é um termo errado, porque eu não tenho como educar o seu físico. Eu posso educar a sua mente para você educar o seu físico. Interessante. Não é? Então acabou gerando esse conflito, né, entre a classe, né, dentro da classe de professores de educação física, alguns se denominando educador físico e outro professor de educação física. Né? E a gente perde a essência da educação física quando a gente fala em educador físico. Porque se a gente ficar só na parte mecânica, na parte cinésio, a gente perde o que é o ser humano. O ser humano não é só o corpo, é mente também. E por falar em essência, eu vi que muitos professores, principalmente, eu vou falar no início dessa década, muitos professores saíram de sala de aula, professores de educação física, saíram da sala de aula para virarem personal trainers. É um movimento que tem acontecido ainda, às vezes até na questão de para preencher carga horária, né? Como o professor de educação física, ele às vezes não preenche, uma escola não preenche toda a sua carga horária, vai buscando alternativas e aí vai para o lado de personal trainer, que a remuneração é maior do que em escolas, não é? Tem esse chamariz, mas em compensação o resultado do trabalho, como os alunos não têm uma persistência maior no lado de personal trainer, até financeiramente se apertou alguma coisa, o aluno vai cortar a aula com o personal, acaba que não tem um resultado. Você pode ter até um ganho financeiro maior, mas o resultado, a sua satisfação como profissional, ela realmente é bem menor do que na área escolar. Mesmo porque quando você está na escola, você é professor e você está lá porque você quer ser professor, né? Exatamente. Ninguém escolhe ser professor por um outro motivo a não ser a realização profissional. Ninguém fala assim, né? Eu vou fazer educação física porque é o que está dando dinheiro hoje, né? Ninguém fala, né? Foi o conselho até do meu pai também, professor de educação física, e ele falou, olha, ficar rico você não vai não, mas você vai se divertir bastante e vai ter muitas alegrias. O importante não é isso? Exatamente. Uma outra coisa interessante também é a psicologia por trás da educação física, né? Porque, como nós falamos há pouco tempo, cada exercício, cada esporte, existe um objetivo de sala de aula. Como a gente falou que tem um planejamento, tem o porquê daquilo ali, né? Exatamente. Eu trabalho muito com os meus alunos, a formação deles. Então, para mim, não interessa se ele sabe jogar futsal ou não. Não faço a mínima questão disso. Conquanto eu utilizo o futsal nas minhas aulas para proporcionar algumas situações para meus alunos. Agora, quando o meu aluno, ele diz que uma bola entrou no gol e o outro diz que não entrou, e os dois com toda certeza estão sustentando o argumento deles, um dos dois está tentando ganhar vantagem de uma situação que não aconteceu. E é a hora que eu tenho a retórica com os meus alunos e eu consigo contextualizá-los dentro do nosso momento político. Todo mundo criticando governos e políticos, falando de corrupção, todo mundo contra a corrupção, mas quando eu tenho a oportunidade de ser honesto, eu acabo me deixando levar pela situação para tentar ganhar vantagem naquela situação, mesmo não merecendo. Interessante a gente falar a diferença entre o político que rouba e você que rouba. Isso é um roubo também, né? Um roubo. Se a bola entrou, se a bola não entrou. É um roubo. E aí, aconteceu isso. Você sabe a verdade. E você, no caso, falando pra ele, né? Ele sabe a verdade. E fala que a bola entrou. Fala porque ele quer o gol. Qual é a moral que ele vai ter para falar sobre o governo, falar sobre qualquer outro corrupto, né? Exatamente. A gente, primeiro, quem a gente tem que cobrar é a gente mesmo, né? E aí os alunos falam, mas professor, o que foi? Marca aí, você tá com apito, apita. Mas eu não estou ali como um árbitro ou até um juiz. Eu estou ali como orientador. Então, eu não intervenho na situação para ver o que os alunos vão decidir. E às vezes, a decisão é a errada. E às vezes aquele aluno que estava certo, ele abre mão porque o outro aluno, ele se exalta mais, ele já tem uma postura de liderança dentro da turma e o que ele falou é o que vai ser decidido. E eu deixo isso acontecer. Ah, professor, mas nossa equipe perdeu porque foi prejudicada. E foi mesmo. A vida é assim. Muitas vezes nós somos prejudicados com alguma coisa que outros fizeram, não é?
E aí eu deixo essa situação acontecer. E aquele que levou vantagem nessa situação, aí é a hora que eu faço a repreensão, é a hora que eu faço a orientação, faço a comparação com um político corrupto e ele que teve a oportunidade de ser corrupto, né? Então a gente vai trabalhando dentro da aula de educação física essa psicologia. Outra situação também que acontece demais, e isso eu acho que minha teoria é que isso vem de casa, Com é de certeza. dentro de casa. O pai chega para a criança e fala o seguinte: filho, não tem importância que você perdeu, o importante é competir. A gente ouve isso, mas isso está muito errado, porque a competição ela é inerente à nossa vida, ela já está dentro da nossa vida. Eu não preciso falar para uma criança que o importante é competir, porque a competição já existe. Um pega a prova e fala: eu tirei 9,5, e você? E você já é na hora, Já né? é na hora, ele quer saber, eles estão competindo, o tempo todo eles estão competindo. E aí a criança acaba usando essa frase, esse jargão, para justificar a derrota. Quando, na verdade, o aluno que sabe perder é aquele que reflete o que ele fez que não foi tão bom, ou o que ele deixou de fazer que precisava ter sido feito para ele ganhar aquele jogo ou aquela brincadeira. Ou até uma estratégia errada. Uma estratégia errada, e aí ele vai e reflete em cima da derrota para aí sim no próximo jogo tentar ganhar. Esse é o aluno que sabe perder. Da mesma forma, eles falam que o aluno que sabe ganhar é aquele que não curte com o colega. Esse que não curte com o colega é um aluno educado. Não significa que ele sabe ganhar. Ele é um aluno educado. O aluno que sabe ganhar é aquele que analisa o adversário, analisa o próprio time, vê quais são os meus pontos fortes, qual que é o ponto forte do adversário, o que eu vou ter que anular do adversário e onde eu posso explorar o ponto fraco do adversário. Como diria Sun Tzu, ele já ganha a guerra antes de lutar. Antes de lutar. Exato. Esse é o aluno que sabe ganhar. E o aluno que sabe perder é o que reflete sobre a derrota. Não é? E aí o pai coloca para a criança que o importante é competir. O importante não é competir. E aí eu falo para os meus alunos, falam: então, professor, o importante é ganhar? Eu falo: ganhar também é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é o aluno fazer o melhor que ele dá conta. Isso é o mais importante. Não é ganhar, porque às vezes eu faço o melhor do que eu dou conta e mesmo assim o adversário foi melhor do que eu. Então é mérito do adversário. Por que não reconhecer a vitória do adversário? Olha o tanto de temas transversais que nós temos dentro da educação física, né? Que poderíamos até fazer uma interdisciplinaridade com outros professores, né? Demais, é muito bacana. A gente pode mesmo fazer essa interdisciplinaridade. Já busquei isso em algumas escolas, deu muito certo, né? É muito bacana, a gente pode trabalhar muita coisa dentro da educação física, tem muitas vertentes. E a gente fica assim derramando de assuntos para conversar, e essa oportunidade que a gente está tendo aqui é muito bacana, porque a educação física não tem um espaço dela dentro das escolas ainda. Tem conquistado sim, mas ainda a educação física ainda tem muito a contribuir com a formação do aluno. Não, e esse é só o primeiro papo, então. A gente precisa sim elevar mesmo o nome da educação física dentro de uma escola. Exatamente. A gente precisa mesmo, tem muita coisa que nossa conversa hoje vai ser um pouco superficial, mas a gente pode marcar outros encontros para a gente aprofundar. Vamos falar sobre alguns temas específicos. Isso, exatamente. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Já o convidei faz um tempinho, né? Que bom que deu certo da gente se ver hoje. Que bom, eu fiquei muito feliz, uma oportunidade muito bacana. Que tenhamos mais oportunidades como essa para a gente expor o trabalho, expor a importância da educação física e juntos com outros professores de outras áreas a gente tentar chegar na melhor solução. Não acredito que solução a gente não vai chegar, mas a melhor forma para a gente trabalhar com esse aluno e acrescentar para a vida do aluno. Muito obrigado. Eu que agradeço. Loving it and love it up. Living it up when I'm going down.